Você já percebeu, eu acho que você já percebeu já, quanto mais a gente quer alguma coisa, uma determinada coisa, mais difícil parece que a gente conseguir conquistar essa coisa. Meu nome é Thiago Simões, eu quero ajudar você a ter uma vida mais próspera, uma vida mais feliz, uma vida mais abundante, através do nosso raciocínio, né, e sem promessas mirabolantes. Hoje o assunto é um pouco controverso porque pode parecer até uma dicotomia, né? Aquilo que eu vou comentar hoje com você a respeito das coisas que eu venho estudando, né? Venho estudando, aliás, sobre estoicismo, sobre budismo, sobre taoísmo, sobre empreendedorismo de uma forma em geral, da gente querer as coisas e conseguir conquistar. Por que é uma coisa controversa? Porque, por um lado, é óbvio que tudo que a gente quer, né, na vida, tudo que é importante, né, pra gente, normalmente é difícil, a gente tem que batalhar, a gente tem que se esforçar para a gente conseguir conquistar, mas ao mesmo tempo existe uma corrente filosófica, uma corrente de pensamento que diz que quando você quer controlar muito as coisas, você acaba afastando, né, essas coisas de você. Onde tem diversas correntes filosóficas que falam exatamente a mesma coisa. Então, qual seria o limite, né? O que a gente tem que fazer para a gente conseguir? Então, a gente não deve correr atrás das coisas, a gente tem que cruzar os braços e esperar que tudo caia de mão beijada aí do universo. Então, algumas coisinhas que eu gostaria aqui de falar para você. É óbvio, né, que a gente tem que estar preparado para a gente conseguir as coisas. O estoicismo fala muito a esse respeito, que, né, o que depender da gente, a gente deve fazer, a gente deve ir atrás, até com uma questão moral, né? Você tem que ter a melhor saúde que você pode ter, você tem que ter a maior riqueza que você pode conquistar, você tem que ir atrás das coisas, tá? Mas, ao mesmo tempo, você tem certas coisas que você não controla, né? Aliás, a maioria das coisas que nos acontecem, a gente não consegue controlar. O que a gente consegue controlar é a forma com que a gente responde às coisas que nos acontecem, né? O budismo é a mesma coisa, né? O taoísmo é a mesma coisa. Tem até um ensino, né, do taoísmo que se chama Wu Wei, que é a gente ir no flow, né, a gente ir no fluxo, né, do universo, do fluxo da vida, para a gente conseguir as coisas que a gente quer. Né? Quando a gente tenta muito, se a gente quer muito dinheiro, se a gente quer dinheiro, parece que o dinheiro ele é empurrado da gente. Se a gente às vezes quer muito estar junto de uma pessoa, a gente é obcecado por essa pessoa, parece que a pessoa é repelida da gente. Isso funciona em qualquer coisa. E é muito bizarro, porque a gente precisa encontrar, né, o meio termo para a gente conseguir ter o resultado, né, desejado. E além disso, a gente precisa entender que normalmente quando a gente busca coisas materiais, tá? Quando o nosso foco está nas coisas materiais, quando nós conseguimos atingir o objetivo que a gente quer, seja um carro, seja uma casa, seja, sei lá, qualquer coisa que você quer de forma material que não tem a ver com as questões das virtudes, né, da busca, né, pela virtude, normalmente quando a gente consegue, a gente acaba se frustrando. Né? O Arthur Schopenhauer, que é um filósofo alemão que eu gosto bastante, apesar que tem que ter bastante cuidado, né, para ler Schopenhauer. Se você não tem uma base filosófica, você pode acabar ficando uma pessoa extremamente pessimista, bastante nihilista, mas ele tem uma passagem, né, num dos livros dele que ele fala uma coisa muito interessante. Olha só o que ele fala pra gente. Schopenhauer diz o seguinte na obra dele, O Mundo como Vontade e Representação. Né? A vida humana passa-se toda em querer e em adquirir. O desejo, por sua natureza, é dor. Sua realização traz rapidamente a saciedade. O objetivo não era mais que uma miragem. A posse mata todo o encanto. Não é louco isso? Né? O que o Schopenhauer está dizendo para a gente é, quando a gente quer, na verdade é uma miragem. Quando a gente alcança o que a gente quer, o encanto vai embora. Isso ele está dizendo, obviamente, em coisas materiais, tá? Então, a gente não deve querer ter as coisas. Né? Nós não devemos ter um carro melhor, uma casa melhor, sei lá, viajar, enfim, sei lá, comprar as coisas, ter as melhores comidas, as melhores bebidas, as melhores roupas. A gente não deve querer essas coisas, né? Por isso que eu estou dizendo que esse vídeo é um pouco controverso, mas é preciso a gente achar, né, o ponto de equilíbrio entre essas duas coisas. E a resposta que eu cheguei para isso é sim, é uma mistura, né, de budismo com estoicismo, né, com a filosofia de Schopenhauer e várias outras correntes filosóficas, que é o seguinte:
A gente tem que lutar, nós temos que querer ter metas grandes, ter objetivos grandes, mas a gente não pode se apegar aos resultados. A gente tem que fazer mesmo, né, sem esperar nada em troca, sem esperar que as coisas aconteçam. E por incrível que possa parecer, né, se você quiser estudar a esse respeito, você vai achar fascinante. Pessoas que vivem dessa maneira, de uma maneira totalmente desencanada, né, que trabalham bastante, que têm suas metas, têm seus objetivos, mas beleza, se não der também não tem problema. Né? Elas acabam conquistando muito mais do que as pessoas que são obcecadas, né, que querem realmente, que só ficam focadas, né, num objetivo. Isso é bastante controverso para mim, porque durante muito tempo da minha vida eu pensei ao contrário disso, né? Eu fui ensinado, eu aprendi em outros livros que não, nós temos que ter foco, né, como um laser, ir atrás das coisas e tudo em nossa volta tem que desaparecer, a gente só tem que mirar naquilo, né? Por isso que a gente tem que ter um balanço, a gente tem que ter, né, a gente tem que ponderar bem as coisas. Hoje eu já não penso mais assim, hoje eu penso em ter uma vida mais feliz, né, procurar mais a felicidade do que somente a questão das conquistas, né, conquistar as coisas. Porque conquistei grandes coisas, né, continuo conquistando grandes coisas, mas eu percebi que quando a gente consegue, a gente quer mais, a gente quer mais, a gente quer mais, e não há nada demais da gente querer as coisas, querer melhorar o nosso padrão de vida, o padrão de vida da nossa família. Aliás, como eu falei no começo desse vídeo aqui, a gente tem que querer essas coisas moralmente, né? Por exemplo, pensa como uma árvore, né? Até que ponto a árvore ela deve crescer? A árvore ela deve crescer o máximo que ela puder, ela deve retirar o máximo de nutrientes do solo que ela puder. Mesma coisa nós. Nós temos que ser as pessoas mais saudáveis possíveis, mais ricas possíveis, buscar dinheiro mesmo, estou dizendo, sabe, conforto financeiro, para a gente poder, inclusive, né, como eu já falei aqui várias vezes, transbordar, ajudar na vida das outras pessoas. Mas esse não pode ser o foco. Né? O foco é a gente só fazer as coisas, né, fazer o que a gente deve fazer, né, buscar as virtudes, né, como a gente tem falado aqui, procurar sermos pessoas boas, porque se a gente tem um foco nos bens materiais, uma coisa muito bizarra acontece. A gente não consegue, né, normalmente a gente afasta essas coisas, a gente deixa às vezes outras oportunidades que nos aparecem, quando a gente está focado só ali, às vezes bate uma porta aqui, não, isso eu não quero, eu estou focado ali. Às vezes a gente deixa passar excelentes oportunidades às vezes de ganhar mais dinheiro ou não, oportunidade talvez se eu fizesse um outro tipo de negócio eu seria mais feliz, me encontraria mais comigo mesmo, né? Então não feche as oportunidades que aparecem para você, procure ponderar, né, entre todas as coisas, né, para você encontrar o equilíbrio. Né? O Aristóteles sempre falava, né, o equilíbrio, o caminho do meio, né? Pondera entre as coisas, né? Mas a mensagem maior que eu queria passar aqui nesse vídeo, aqui nesse conteúdo, se você foca simplesmente nas coisas materiais, né? Quando você consegue, normalmente isso vai te trazer infelicidade, porque você vai perceber que não era isso que você queria. Né? Se você quer um carro, você consegue o carro, não era isso, eu quero uma coisa a mais. Né? Se sempre tem uma coisa a mais e o teu foco, eu só vou ser feliz quando eu conseguir isso. Quando você consegue, você vai perceber que a felicidade não estava aí. Né? A felicidade está dentro da gente, a felicidade está na gente buscar, né, essas virtudes, de a gente ser pessoas melhores, e isso aí vai fazer realmente a grande diferença para você. Tá certo? Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa um like aí para ajudar aí no crescimento do canal. Comenta logo abaixo naquilo que você achou. Compartilhe com outras pessoas também, que você sabe que precisa, né, ouvir essa mensagem. Tá? Se você tiver ideias de conteúdos também para eu colocar aqui, manda uma mensagem para mim que eu vou adorar receber aí a sua mensagem. Tá certo? Um grande abraço para você e nunca se esqueça. Deixe para trás tudo aquilo que nos leva para frente. Até mais.